Reflexão desenvolvida a partir de Gênesis capítulo 19, projeto Reavivados por Sua Palavra. Os elos estreitos entre os capítulos 18 e 19 se fazem imediatamente evidentes. Os conteúdos se acham ligados por um raio médio de 48 horas. O capítulo 19 também consiste de dois incidentes. No primeiro, em casa de Ló, os dois mensageiros pronunciam o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, versos 1 a 29. E o segundo reporta o intercurso incestuoso entre Ló e suas filhas numa caverna próxima de Zoar, resultando nos netos Moabe e Amon, versos 30 a 38. O texto inicialmente informa Ló estando à entrada da cidade, local em que comumente os anciãos e oficiais sentavam em bancos de pedra com o fim de decidir questões legais e discutir sobre os negócios locais. O portão era símbolo físico do exercício de autoridade e poder coletivos. A presença de Ló aqui sugere que, politicamente, ele se tornara um dos sodomitas, mesmo um líder entre eles. Curiosamente, Ló está sozinho, ali no ponto focal da vida comunitária, o que pressupõe somente ele se preocupava com os interesses e bem-estar da comunidade. Na sequência, a única coisa humanamente digna se informa: a hospitalidade demonstrada aos estranhos viajantes. Esta logo substituída por novas provas cabíveis de que o juízo iminente era justo sobre aquela cidade. O famoso pecado dela se mostrava agora em toda a sua feiura. Os homens da cidade demonstraram extensão de sua impiedade, exigindo que Ló mandasse para fora os seus convidados para que se tornassem vítimas de um estupro homossexual. Ló ficou chocado e confuso pela exigência. Em sua perplexidade, sem perceber, ele revela outro grande pecado de seus dias: a trágica desvalorização da condição feminina. Em desespero, ele chega a oferecer as suas duas filhas jovens aos homens, para que abusassem delas como o quisessem. A Bíblia identifica todos os atos homossexuais como pecados, chamando-os de detestáveis. Eles são degradantes e pecaminosos, vergonhosos, indecentes e perversos. Levíticos 18, 22 e Romanos 1, de 22 a 28. Qualquer sociedade que tolere e, na realidade, promova este pecado, como o fazia Sodoma, se precipita irremediavelmente como réu de juízo divino. No perímetro da cidade, a família recebe mais orientações. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte. Verso 17. Mas Ló ainda não estava inteiramente ciente da magnitude do desastre que viria. Os vagos perigos das montanhas lhe metiam mais medo. Ló transparece sentir maior segurança dentro da cidade condenada com os depravados do que com Deus fora dela. Deste modo, rogou pelo privilégio de se esconder em uma pequena aldeia vizinha chamada Zoar. O destino de Sodoma e Gomorra foi apavorante. A derrama de fogo numa difusão de gases corrosivos, o enxofre desde os céus despertando depósitos de enxofre comuns naquela referida região, criaram uma cena catastrófica e espantosa. Nem todos da família fugitiva conseguiram escapar. A mulher de Ló olhou para trás, desobedecendo a ordem do anjo, e morreu, tornando-se uma estátua de sal. De um ponto distante, alto e seguro, outra figura triste inspecionava a fumaça e o fogo que subia desde a terra. Abraão, verso 28. Ele sabia qual era a causa da horrenda destruição.
mas ainda não sabia que seu sobrinho Ló fora misericordiosamente poupado dela pelos anjos, e nem mesmo o fato de que esta libertação ocorreu porque Deus se lembrou de suas orações. Ló tenta ser uma bênção, mas em vez disso se revela um fiasco. Ele falha como anfitrião e cidadão, como esposo e como pai. Ele quer proteger seus hóspedes, porém tem de ser protegido por eles. Tenta salvar sua família e concluem que ele está gracejando. Temendo viajar para as montanhas, decide por uma pequena cidade, mas, com medo na cidade, foge para as montanhas de novo. Definitivamente, seu livramento dependeu da misericórdia de Deus e da intercessão de Abraão. A decisão de esculpir sua própria carreira na avarenta escolha inicialmente feita pela promissora Sodoma o levou a um triste fim habitando em cavernas, tendo seu corpo usado de modo podre por suas filhas. E como sempre, os pecados são exibidos como tendo um impacto duradouro. Seu legado, Moabe e Amon, estava destinado a contribuir com a pior sedução carnal ocorrida na história de Israel, bem como com as mais brutais perversões religiosas. Tal foi o produto de uma escolha mal feita. Que nossas contínuas orações à semelhança de Abraão livrem pessoas de infortúnios eternos, e que Deus nos guarde de escolhas e simpatizações sodomizadas destes nossos últimos dias. Em nome de Jesus. Amém.